Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esta live aqui, você que está assistindo na reprise, né? Nós vamos chamar aqui a nossa convidada, vamos também aguardar nossos convidados aqui. Se você quiser, puxa, pode passar um pouquinho aí para frente e então vamos iniciar essa live aqui. Então, vamos falar hoje sobre como iniciar no mundo dos investimentos. Então, olha, a Geise já está aí, a nossa convidada, Vera. Show de bola, Cris, seja bem-vinda. Então já vamos chamar a nossa convidada aqui para estar conosco. Pode. Legal. Boa noite, Geise, tudo bem? Olá, boa noite. Que Tudo bacana. Então, primeiramente eu quero agradecer você prontamente em ter recebido aí esse convite para estarmos conosco aí nessa live falando sobre investimentos, né? A gente sabe aí das tuas atividades, né, da tua correria aí, e agradeço teu tempo aí para tirar conosco aí e falar um pouquinho sobre investimentos, principalmente para quem está começando, né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho aí sobre você, depois, claro, eu te apresento formalmente aí, mas gostaria de deixar a palavra contigo inicial. Ai, eu que agradeço o convite, a oportunidade, além do mais, para falar um tema que a gente gosta tanto, né? Que é o nosso dia a dia, mas a gente nunca cansa, nunca enjoa de falar sobre investir. Muitas pessoas têm essa curiosidade, né? Como começar, por onde começar. Então, espero que hoje o bate-papo seja bem valioso aí para quem tem esse medo, esse receio, quem sabe oficialmente, né, dê os primeiros passos. Legal. Então, pessoal, ó, o pessoal Maroni já está conosco aqui, a Viviane, sejam bem-vindas, bem-vindas. Vão colocando aqui no chat de onde que vocês estão nos ouvindo aí. Eu sei que tem um pessoal aí de Santo Ângelo que está nos prestigiando. Então, quero apresentar então a Geise. A Geise, a gente já se conhece há um bom tempo, né, Geise? E ultimamente a gente tem se conectado em função de algumas rodas de networking aí. E então a Geise, ela é mestre em administração, ela é graduada em ciências econômicas e ela é também assessora de investimentos e sócia da Marco Investimentos. Então tem uma larga experiência aí, uma vivência prática no dia a dia de como é lidar, né, com os investimentos. Então, antes de a gente entrar em algumas perguntas que o pessoal falou, o pessoal mandou aqui no Instagram, mandaram no WhatsApp também, gostaria de você falar um pouquinho assim, como é ingressar nesse mundo dos investimentos? É que é? Fala um pouquinho aí sobre como que é ingressar nesse mundo dos investimentos. Experiência profissional foi uma experiência muito válida, mas eu trabalhei com o lado ruim do dinheiro, não, então com cobranças, né? Eu me sentia mal de estar cobrando as pessoas. Depois eu fui trabalhar com câmbio, trabalhei muitos anos com câmbio, compra, venda de moeda estrangeira. E aí eu comecei, por mais que eu era graduada em economia, na minha época a gente aprendeu muito pouco sobre investimentos na faculdade, né? E eu comecei a querer investir, então eu estudava sobre isso e começava a falar para as pessoas. E aí meus amigos sempre diziam assim, que eu tinha que ajudar eles a investirem também, tu tem que trabalhar com isso. Mas, insegura, eu resolvi ir para o mestrado, estudar o lado do comportamento do investidor, justamente para eu ter uma robustez maior para depois fazer uma migração de carreira. Na época, eu não sabia se eu queria ser uma consultora, uma Uhum. planejadora financeira. Mas como a minha pesquisa era sobre heurísticas e vieses dos investidores, eu acabei entrando em contato com o pessoal do escritório se eu poderia aplicar minha pesquisa com eles, né, com os clientes. E aí eles aprovaram a minha pesquisa e convidaram para ingressar no time de assessoria com eles. Eu não sabia até então exatamente qual era a função do assessor, porque eu investia sozinha, né? Mas aí eu entendi, né, que a nossa função é ajudar as pessoas a investirem, né, a cuidarem do seu patrimônio. E ingressei, me apaixonei, e agora eu trabalho, de certa forma, com o lado bom do dinheiro, né? O lado do Uhum. superatário, dos sonhos, dos planos, né? Então, fazer esse planejamento, o plano de voo, que eu adoro, né? Então, ajudar as pessoas a construir seus objetivos e, principalmente, ajudá-las a alcançarem, chegarem lá. Legal, que bacana, né? Olha só, você saiu de um lado onde a parte mais emocional era mais ruim, era mais densa, era mais pesada, né? E virou de lado, né, para o lado dos sonhos, das metas, né? E é isso
a gente trabalha até nos nossos treinamentos e no nosso programa, né? Nós temos um programa chamado Buscadores da Riqueza Perdida, onde a gente incentiva as pessoas a buscar essa riqueza, né? A sair desse lado ruim, né? Da dificuldade, de pagar as contas, que é pesado, mas levar para o viés mais do sonho, da meta, e que a gente precisa, né? Desse recurso para estar vivo, né? Eu digo que o dinheiro, a riqueza faz parte da nossa vida, né? E nós precisamos dela inclusive para alcançar os nossos sonhos. Sim. E você contou que você começou antes mesmo a investir por conta, né? Sim, no meu processo ali de começar a investir, eu abri conta em várias corretoras e olhava renda fixa em uma, olhava renda fixa em outra, qual era melhor de mexer a parte de renda variável. Então eu já estava, já tinha me desenvolvido bem como investidora, né, quando eu ingressei na profissão de assessoria de investimentos. Ah, Sobre legal. o Ezequiel, sobre o que tu falou, né? As emoções. Eu sofria muito cobrando as pessoas. Se engana quem pensa que quando a gente vai falar de dinheiro, a gente tá falando de matemática, né? É muito mais o emocional, as emoções, os sentimentos do que a razão, né? Uhum. E eu me sinto mal, eu me sentia mal de estar cobrando alguém. Imagina quem tem que estar tomando a decisão de qual conta eu vou deixar de pagar, né? Por causa que o orçamento é apertado e tudo mais. Então é puramente emoções, não tem nada a ver com matemática, por mais que sejam números. Até eu costumo dizer nos meus treinamentos que se fosse só matemática, a gente não iria encontrar, por exemplo, professores de matemática, contadores, economistas endividados, né? E a planilha ou os sistemas, eles aceitam tudo, né? E a questão está principalmente nas tuas decisões financeiras e não propriamente na gestão financeira, porque a gestão em tese, ela não é muito difícil de fazer. É só planilhar, organizar, ou até mesmo num caderninho, né? Quanto entrou, quanto saiu, a gestão é fácil, né? Mas o que te leva a tomar decisões, tanto de buscar dinheiro, né? De gerir o dinheiro, e também de gastar com sabedoria e investir para o futuro, né? Então, essas quatro premissas a gente trabalha, né? Tanto no buscar o dinheiro, no gerir o dinheiro, gastar com sabedoria e investir para o futuro, né? Então, e é isso que a gente vai falar mais hoje sobre investir para o futuro. Geise, uma pergunta que a gente recebeu aqui foi: é preciso de um grande capital para ingressar, para entrar no mundo dos investimentos? O maior capital para ingressar no mundo dos investimentos é dar o primeiro passo, querer, né? A parte do dinheiro, ela é importante sim, mas não importa o quanto, mas sim o quando, né? E o quanto antes tu começar a investir, melhor. Hoje, por exemplo, né, falando dos primeiros passos, que é o nosso tema, né? Por onde eu quero começar a investir? Por onde eu começo? Primeiro, né? Espero que você não tenha dívidas. Caso tenha, né? Tem que dar uma analisada, ver se é algo o que é organizar primeiro. Mas estou com o orçamento organizado, quero começar a investir, por onde começamos? A premissa número 1 dos investimentos é a gente construir uma reserva de emergência, né? Que é o nosso alto seguro, digamos assim, o nosso colchão de proteção. É aquele valor que vai nos dar segurança, tranquilidade, porque em caso de uma redução da nossa renda, eu tenho ali um valor que vai cobrir pelo menos 12 meses do meu custo de vida mensal. Então, qual que é a regra número 1? Quero começar a investir. O que eu faço primeiro? Organiza a tua reserva de emergência. Ela é uma aplicação, ela é um investimento, porque ela vai ficar rendendo. Não falando nada aqui de recomendação de produto, mas a gente vai colocar em ativos de liquidez diária, pode ser um CDB de liquidez diária, pode ser um Tesouro Selic, pode ser um fundo que rende CDI. E aí o quanto, né? Preciso de quanto para começar a investir se eu vou começar a construir minha reserva de emergência? R$ 100. A partir de R$ 100, tu já consegue começar a construir a tua reserva de emergência. Oh, que legal, né? Então, o primeiro passo é a decisão, né? De querer, né? Então, que não precisa, né? A partir de R$ 100, aí você já pode começar, né? E você estava falando, né, no início a questão das dívidas, né? Então, talvez o primeiro passo ainda seria estar livre das dívidas, né? Mas vocês fazem algum tipo de trabalho para ajudar a pessoa pré-investimento? Por exemplo, assim,
a pessoa está em dívida, mas ela quer investir, ela quer tua ajuda, ela quer teu suporte, ou de repente você recomenda de repente buscar outro tipo de profissional. Antes, se a pessoa está ainda na questão da dívida. A palavra que a gente mais usa é depende, né? Então depende do contexto, né? Se é algo mais simples de resolver, a gente pode trocar uma ideia, daqui a pouco ajuda ali a organizar. Mas dependendo da situação, sim, o ideal é procurar um profissional, né? Um planejador, um organizador financeiro, um consultor que vai te orientar melhor nesse sentido. A nossa função como assessor de investimentos é realmente fazer o planejamento da liberdade financeira, da proteção do patrimônio, né? A nossa assessoria ela não é uma assessoria só de investimento, fala que é uma assessoria financeira e patrimonial. Então, a gente vai organizar daqui para frente, né? O que tem para trás, talvez nós não sejamos a pessoa mais indicada, dependendo da situação, para ajudar a organizar. Mas tudo depende. Sim. Legal. Olha só, o que eu normalmente falo dentro dos treinamentos que a gente fala mais da parte comportamental, o primeiro passo para sair das dívidas é parar de cavar o buraco. Porque muitas vezes as pessoas, elas emocionalmente, elas não conseguem sair daquele buraco e desesperadamente não conseguem achar qual é a primeira, né? Então a primeira é parar de cavar, né? Para aquele buraco ainda. Então são decisões difíceis de serem tomadas, mas é o primeiro passo. E aí a gente fala muito da questão de princípios, né? Então, existem princípios que regem os investimentos, existem princípios que regem a vida como um todo, né? E eu acredito muito que o primeiro princípio para sair das dívidas é parar de cavar o buraco, né? Isso aí. Então, olha só, a gente recebeu mais outra pergunta aqui, que é assim, eu devo aprender a investir por conta própria, eu buscar, ou eu devo contratar alguém para me auxiliar né, principalmente nesse primeiro passo? Qual que é a tua opinião, assim? O processo de aprendizagem, ele faz parte da assessoria em si, porque a nossa função como assessor de investimentos é também que o investidor saiba, né, o que a gente está fazendo, o porquê. Mas aí a gente vai naquela ideia de ir ao médico, né? Uma analogia simples. Se a gente está doente, às vezes vai para o Google e vai lá na farmácia e compra o remédio. É o ideal? Não é, né? E às vezes o sintoma de algo mais grave. Então, o ideal é que a gente vá ao médico ou vá daqui a pouco no médico, no clínico geral, que vá nos encaminhar para um especialista, né? Para a área específica do que a gente está precisando. Então, o mesmo serve para os investimentos, né? Eu gosto de dizer sempre que não são os investimentos que vão te deixar rico, né? Então, se engana quem vem nos procurar achando que vai ficar rico por causa dos investimentos. Dinheiro a gente produz com o nosso trabalho. Então, é no trabalho que a gente aumenta a produção do dinheiro. Então, o que vai nos deixar rico muitas vezes é a velocidade com que a gente faz o dinheiro, né? Empreendendo, enfim, trabalhando. E aqui a nossa função é justamente proteger esse dinheiro que tu produz, né? Então, protegendo e perpetuando esse patrimônio. Então, se for para daqui a pouco se dedicar, estudar mais, por que daqui a pouco não se dedicar e estudar mais, se aperfeiçoar na tua área para te produzir ainda mais dinheiro, né? Para acelerar o processo da construção da tua liberdade financeira. Legal, legal. É bem interessante isso que você fala, né? Da questão que é o trabalho, né? Que vai te trazer o montante, né? E que o dinheiro ele também pode trabalhar por você, mas você também precisa trabalhar, né? Essas duas. Primeiro É, trabalha para o dinheiro e depois o dinheiro trabalha para ti. ó, mais o princípio aí, né? Então existe uma ordem, existe uma lógica, né? E como E o J, né? Que é uma frase que eu uso muito todos os dias, né? Às vezes a gente tá cansado, uma rotina, corrida para cá para lá. O trabalho devolve, o trabalho devolve. que bacana, que bacana. Até você citou o nome, né, do Joel J, assim, né? Quem hoje são as suas referências, assim, em termos de educação financeira, de prosperidade, enfim, quem hoje são as suas referências?
Olha, uma das minhas maiores referências hoje, assim, no geral, até pelo momento de vida que eu tô hoje, que tem o lado da assessoria, de atender os clientes, que é algo que eu amo muito, mas também dando os meus passos na liderança, trabalhando com pessoas. Uma pessoa que eu admiro muito, Uhum, que é uma mulher, é a Cristina Junqueira, do Nubank. Eu acho a uhum, história dela, e, de certa forma, é bem semelhante com a história da própria XP, né? Que a XP, ela democratizou o acesso ao mundo dos investimentos, né? Investia até pouco tempo algo exclusivo para quem era milionário, né? Então, a plataforma aberta de investimentos da XP, ela revolucionou o mercado e tornou acessível, como eu falei, se tu tiver R$ 100, tu começa a construir tua reserva de emergência, porque ela puxou à frente e depois também isso se espalhou por aí. E o Nubank também, de certa forma, né? Então é uhum. algo que foi o primeiro cartão de crédito de muitas pessoas, a primeira conta de muitas pessoas, né? E ela tem um time incrível e ela construiu todo o negócio. Gosto muito de ouvir ela. Então, uma das mulheres que é do mercado financeiro que eu me inspiro muito é ela. Oh, que bacana, que bacana. Até tem uma pergunta, e a gente já pode entrar nesse viés aqui. Quem investe mais? É homem ou mulher? E já aproveitando a mesma pergunta, assim, né? Como que é uma mulher trabalhar nessa parte de investimentos? É, Hoje a gente ainda tem uma concentração maior de investidores, homens, né? Até pouco tempo, foi ano passado, eu acredito que foi que atingimos 1 milhão de CPFs de mulheres registradas na Bolsa, Uhum. de 1 milhão. Mas a proporção ainda está mais ou menos, as mulheres são 1/3 dos CPFs na Bolsa. Um Então, terço. os homens ainda predominam, né? Que é algo que até para o mercado nosso, né? As mulheres no mercado financeiro também são minoria. Hoje até a gente falou sobre isso. Eu estou em Porto Alegre num treinamento e aí a gente estava acho que em 4 mulheres assessoras e a gente comentou sobre isso, né? Que Uhum. até a assessora que está conduzindo o treinamento, ela disse que na última premiação dos 20 melhores assessores que ela foi, eram 33, na verdade. Era uma viagem, e aí ela disse eram 30 homens e 3 mulheres na viagem. É uma concentração ainda masculina. E eu acho que, pelo que eu percebo, né, eu já tive várias colegas assessoras, né, algumas continuam, outras mudaram para outros ramos, né, é muito pela questão de que a mulher, muitas vezes, ela sabe mais, e ela estuda muito, ela se prepara muito, mas ela é mais medo, mais receio, porque os homens, às vezes, sabem até menos que nós, só que eles estão falando, né, então é a forma Uhum. se comportam, né, que acaba às vezes inibindo um pouco as mulheres. Mas cada vez mais as mulheres estão ingressando no mercado, né, estão dominando também. Que legal, que legal. É muito bom você trazer essa percepção. Eu também tenho muito essa percepção, né, da diferença do comportamento do homem para a mulher em várias situações, né? Que a mulher, queira ou não queira, ela é mais sabedoria, né? Ela tem mais essa... E o homem é mais do fazer, né? Então, tem essa questão aí. Mas, enfim, que bom que as mulheres, né, cada vez mais estão entrando aí. A gente tem muitas mulheres aqui que estão nos ouvindo, aqui nos assistindo agora, né? E aproveitar já, dizer para quem está online conosco aqui, que fique até o final, e vai ter aí uma surpresa, um presente aí no finalzinho da live aí. Então, acompanhe aqui, deixa o teu comentário aí, se alguém tem alguma pergunta aí, alguém tem alguma dúvida sobre o que a Geise falou, né, coloca aí nos comentários aí que com certeza vai ser acolhida essa pergunta e respondida também. E aproveitando, quem é da região de Santo Ângelo, nós estaremos aí no dia 17 de abril, com o treinamento Princípios de uma Vida Próspera. Se você digitar vida aqui nos comentários, você vai receber o link de inscrição gratuito. É apenas 1 quilo de alimento não perecível ou um item de higiene pessoal que vai ser destinado para a Liga Feminina de Combate ao Câncer lá de Santo Ângelo. Então, um evento onde a gente vai levar ferramentas poderosas para trazer mais consciência sobre padrões comportamentais que bloqueiam a nossa prosperidade, a nossa abundância. Então, nós vamos fazer esse treinamento aí no dia 17 na URI, lá em Santo Ângelo. Então, digita a vida aí e recebe o link para sua inscrição. E no final da live aqui também, um presente aí que nós vamos entregar para você. Legal. Vamos para mais uma pergunta então, Geise?
Vamos, eu só vou fazer um comentário sobre o último assunto, né, sobre as mulheres. Tem um artigo, não sei dizer agora aonde que eu li, mas as mulheres, apesar de serem menos quantidade de investidoras, né, e também no mercado financeiro, a carteira Hum. desempenham melhor, porque as Ah, mais conservadoras, mas de certa forma elas são mais analíticas. Então elas pensam mais onde alocar e aí hum. acaba que desempenha mais, melhor, no caso, né? Tem um desempenho melhor do que as carteiras dos homens. Os homens são mais, assim, adeptos ao risco, né? A buscar mais Riscos são mais arrojados. isso, acabam aderindo mais volatilidade e muitas vezes isso não se, acaba não se concretizando também em rentabilidade. Então, as mulheres são mais avessas ao risco, né? Elas não assumem tanto risco, mas em contrapartida a carteira delas desempenha melhor. E até aproveitando e tem um estudo, por exemplo, assim, na linha do tempo, esse arrojo e conservadorismo, na linha do tempo, ele tende a ser mais positivo ou depende? Como é que é? É, se a gente for ver os índices, que é o mais fácil de a gente comparar, por exemplo, a gente tem o nosso índice de referência de renda fixa, que acaba sendo o CDI, né? E tem o Ibovespa, né? Que é o índice da nossa bolsa aqui da renda variável. Se tu for conferir a evolução no plano real, que é o histórico que a gente tem, né? Já que trocou de Uhum. moeda vezes, então a gente tem só o histórico do plano real, o CDI acaba que ele bate o Ibovespa. Então, teoricamente, né, se você for um investidor só de renda fixa, na média, ao longo dos anos, a tua carteira ganhou de quem tinha exposição na bolsa, né? Claro que o Ibovespa ele é uma cesta específica ali, né, das 70 maiores empresas da bolsa. Daqui a pouco tu vai ter ações que sejam de empresas menos voláteis que nem fazem parte do Ibovespa e tu vai ganhar do CDI. Então, por isso que eu não posso afirmar isso como uma verdade. Mas a média, comparando um índice com outro, o CDI ganha do Ibovespa. E aí, ainda tem outra informação de que o IPCA mais 6, que é algo que brilha os olhos, né, para o investidor, porque a mais 6 eu vou repor a inflação do meu patrimônio e vou crescer no mínimo 6% real ao ano, né? Ele bate o CDI, então ele bate o Ibovespa. Então a gente fala muitas vezes para os investidores, né? Fazer o simples, o básico bem feito, tu não precisa assumir riscos desnecessários, né? Porque se tu tiver uma então, em CDI, em IPCA, daqui a pouco tu vai fazer um desempenho melhor do que a própria bolsa em si. Então, risco mais volatilidade não quer dizer que vai ser maior rentabilidade. Então, esses conceitos, risco, rentabilidade, é o que faz parte aí do dia a dia de um assessor de investimentos aí. Legal. Olha só, tem mais uma pergunta aqui. Na tua opinião, quais os comportamentos que são assim fundamentais para um bom investidor? Olha, eu diria que uma virtude que é muito importante para o investidor é a paciência. Dar tempo para o juro composto trabalhar, né? O Buffett, que é o maior investidor do mundo, né? E mais famoso também, até questionaram ele, né? Nossa, a tua metodologia é tão simples, porque ele compra as empresas e carrega por muitos e muitos anos, né? Porque ninguém replica. E a resposta dele é que ninguém quer ficar rico devagar. Então, acho que a virtude principal de quem vai investir, não espere nenhum milagre que tu vai ficar rico, milionário, num período curto de tempo. Na própria fórmula do juro composto, a gente vai ter o capital, a gente vai ter a taxa de juros, mas o que está elevado na exponencial? O N, que representa o tempo. Então, mais importante do que o quanto eu tenho para começar a investir, da taxa de juros que eu estou buscando, é o tempo que eu vou deixar o meu dinheiro trabalhando, né, para fazer o juro composto, de fato. Ah, entendi. E olha só, você falou a questão do tempo, né? A questão do quando começar. O que que você vê assim normalmente pessoas que estão começando agora são mais jovens, ou são pessoas que já estão com uma idade mais avançada e estão preocupadas com o futuro? Qual que é a tua opinião assim com relação ao momento de começar? Perfeito.
Quando eu estava lá no mestrado, que eu fiz a minha pesquisa com os investidores, né? Então, os dados psicossociais, a coleta de dados, né? Envolvendo idade, profissão, sexo, se era masculino, feminino, enfim, várias, faixa de renda, várias informações a gente tinha para cruzar. E o mais importante, o fator mais importante que apareceu foi a idade. E isso bate com o que a gente vê no dia a dia. Porque muitas vezes, quando a gente inicia um novo relacionamento com o investidor, né, enfim, faz o aporte, começa a entender como é que funciona, todo dia vai entrando ali na conta para olhar se aumentou de um dia para o outro, e muitas vezes o feedback que a gente recebe é: por que eu não comecei antes? Então, tendo em vista aquilo que eu já pesquisei, o que a gente vê é o que faz sentido, né? Do tempo, né, de fato, e cada vez mais jovem começando, então dando tempo para o juro composto trabalhar. Hoje, o perfil dos meus clientes é um perfil que, no máximo, assim, poucos são acima de 50 anos. Então, a galera mais jovem, muitas vezes, bem jovem mesmo, nos procura já para iniciar, para começar a fazer esse planejamento, né? Organizar a reserva de emergência, começar a investir para os objetivos lá na frente. E muitas vezes eu falo que investir não precisa ser só para, né? A gente brinca com ficar rico ou daqui a pouco conquistar o primeiro milhão, né? Pode ser para investir, pode ser para morar fora um tempo. São vários objetivos que as pessoas têm. Mas a maioria hoje, eu diria que 90% mais, realmente nos procura pensando na liberdade financeira, em construir uma carteira que proporcione lá na frente viver de renda, usar aquela renda, ter segurança e tranquilidade no futuro. Legal. Até você falou sobre os objetivos que as pessoas buscam, o trabalho de vocês, enfim. Assim, se tu pudesse listar os três principais, quais seriam, assim, os desejos que a pessoa... Ó, quero começar por quê? Né? Tipo, qual é a motivação que leva as pessoas a começar a investir? É bem em linha com o que eu te falei agora. Eu diria que tanto é liberdade financeira, né? Naquela ideia de, em tal idade, eu quero desacelerar e eu quero ter essa carteira como meu pilar, né? Como me proporcionando essa liberdade de desacelerar. E outros objetivos mais específicos. Daqui a um tempo eu vou construir uma casa, mas a maioria realmente é focado na liberdade financeira, em proteger o patrimônio que já tem até aqui e perpetuar, né? Uhum. E até não está no hall aqui das perguntas, né? Mas como que foi assim o período da pandemia? Como é que qual foi a avaliação de vocês assim em relação à pandemia? Muita gente buscando, muita gente retirando investimento. Como que vocês viram esse período da pandemia? No período da pandemia, eu enfrentei mais como investidora, não ainda como assessora. Eu ingressei em 2021 na assessoria, mas, né, ali do escritório, foi uma procura muito grande, porque aquele susto do lockdown, né, de tudo fechando, de as pessoas, a maioria tendo redução de renda, algumas ficando até desempregada, caiu a ficha da importância da gente cuidar do nosso dinheiro, de nós termos a reserva de emergência que eu comentei, que é fundamental, que todo mundo precisa ter a sua reserva de emergência, né? E aí, bolsa caiu muito, gerou muita oportunidade também, né? Aquela coisa, tipo, comprem, porque tem muita coisa descontada. Teve muita demanda, muito crescimento mesmo. Então, o próprio serviço da assessoria aumentou muito a demanda depois da pandemia. Uhum. E até porque, particularmente falando de cenário econômico um pouquinho, o juro que a gente teve até então no Brasil foi 7,5%, né, a Selic. E na pandemia a gente teve a 2%. Então, foi o menor juro da história. E aí, imagina tu ter um investimento na poupança que estava rendendo abaixo de 1. A aplicação de renda fixa ali também. Se tu tivesse 100% do CDI, tu tinha 1,90, né? Então, isso fez com que as pessoas, meu Deus, tem que buscar outras possibilidades. E aí a gente viveu meio que americano, né? Porque nos Estados Unidos a taxa de juros deles historicamente é sempre muito baixa, perto de 1%, às vezes até menos. Lá, praticamente 60%, 70% da população investe em bolsa. Então, isso aconteceu aqui no Brasil, de certa forma, né? As pessoas buscaram por outras possibilidades, outras oportunidades, assumindo mais risco, né? Olhando muito mais para a bolsa, justamente porque nós tivemos o menor juro da história. Legal, legal. Ter essas visões, né, dos momentos, né, onde as pessoas buscam mais ou se afastam mais dos investimentos bem interessante. Outra pergunta aqui que a gente recebeu, mas antes de passar para a pergunta aqui, ó, eu tenho algumas pessoas aí, ó, o Everton aí, seu aluno, então? Eu fui prof.
E não como Que legal. de profissional, eu esqueci de mencionar também sobre isso. A docência também te acompanha. Faz Que parte. bacana, que bacana. Então, pessoal, um recadinho aí para quem é meu seguidor, ó, vai aqui em cima e acha o perfil da Geise ali, segue a Geise aí, ó, segue a Geise aí. E com certeza os seguidores da Geise também estão convidados a me seguir aí, o buscador de respostas, né? Então, vamos lá para a próxima pergunta, então. Olha só, a pessoa relatou aqui que ela tem medo de perder tudo, né? Então, como que eu faço para investir? Geralmente as pessoas nos perguntam, né, qual é o investimento mais seguro que existe, né? E, na verdade, não existe Aham. nada 100% seguro, né? Mas, teoricamente, o investimento mais seguro que a gente tem disponível hoje seria os títulos públicos, né? Então, emprestar meu Uhum. dinheiro para o governo, tem o tesouro, né? Estou emprestando meu dinheiro para o tesouro, que emite a moeda. Se o governo achar que não pode me pagar, ele pode ir lá e mandar imprimir dinheiro para me pagar. Então, teoricamente, o menor risco do mercado, para quem tem esse medo, né, é investir em títulos públicos. Mas, por exemplo, eu gosto de fazer muito uma analogia simples, né? Que se investir fosse como escalar uma montanha, sem sair, sem precisar começar a escalar de fato, a gente tem ali os títulos públicos ali embaixo. O segundo passo, quando eu começo a subir e escalar um pouquinho, eu vou ter os títulos bancários, né? De emissão bancária, que vai ter a própria poupança, porque nós emprestamos nosso dinheiro para o banco, né? Via poupança. Vai ter um CDB, uma LCI, uma LCA, que vão contar com a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Caso o banco venha a falir, eu recebo até 250 mil por instituição. Então, entre investir em poupança ou investir no CDB, numa LCI e LCA, praticamente não muda nada a faixa de risco, né? A única coisa é que realmente eu vou ter mais oportunidades e mais rentabilidade do que ficar só na poupança. E título público também é um risco baixíssimo, né? É uma questão de a gente diversificar, também não concentrar tudo em um único emissor, tudo em um único tipo de título, né? De ativo. Diversificando, a gente também aumenta a proteção do nosso patrimônio. Eu falei um pouquinho de títulos, né? E até pela essa analogia da montanha, de conforme a gente vai assumindo mais risco, né? Então, depois eu vou ter ativos de crédito privado, vai chegar na renda variável, depois derivativos, e digamos que lá no alto da montanha vai ter a criptomoeda, né? Eu sempre gosto de deixar bem claro também para as pessoas a diferença entre renda fixa e renda variável, né? A renda fixa, que são os títulos públicos, a parte de emissão bancária, ou até emprestar meu dinheiro para as empresas através de um CRI, um CRA. Eu estou emprestando meu dinheiro por um prazo, por uma taxa. Então, eu estou emprestando meu dinheiro para o governo ou para os bancos, né? Então, me dá uma certa previsibilidade. A parte de renda variável, que muitas vezes as pessoas brilham, vão buscar pensando em maior rentabilidade, aumenta o nível de risco, porque eu sou um tomador de preço, né? Eu comprei um ativo que varia. Amanhã pode ser. Eu não tenho nenhum controle, né? Eu sofro impacto do preço. Então, por isso que a gente fala muito mais em começar pelo caminho da renda fixa, que é um pilar estrutural bem mais conservador, organizou bem, depois vai dando os próximos passos. Sempre naquela ideia de como entrar no mar, né? A gente não chega e se joga, a gente vai molhando os pés, vai vendo para depois entrar Sentindo a temperatura da água, né? um pouquinho. Legal. A evolução, que aí volta com a pergunta que foi feita antes, né? A questão do Uhum. eu aprendo sozinho ou procuro alguém para me ajudar a investir? Procura alguém, mas isso não quer dizer que tu não vai estar aprendendo também. Tu vai passar pelo processo da aprendizagem, porque tu vai evoluindo, né? Show, show de bola. Legal. Tem mais uma pergunta aqui. Quais são as principais barreiras que vocês enfrentam, assim, quando vocês vão convencer a pessoa a começar a investir? Tipo, quais são as objeções que normalmente as pessoas trazem para não investir? Muitas vezes é o medo, o receio, às vezes é até a questão de, eu sempre tive lá no banco, vou manter lá no banco, porque querendo ou não, isso envolve também a sair da zona do conforto. Eu gosto sempre também de comentar de que muitas vezes os bancos, que é o que a maioria das pessoas tem exposição, né? Uhum. Tem para abrir uma conta no banco, tem as suas aplicações no banco. O banco é físico, geralmente lá no centro, na praça, perto da igreja matriz, tá lá o banco, Tá lá o né? banco, E, né? Tá o gerente lá, né? e O a gente amigo. foi
disruptiva, né, nesse sentido. Então, ela já é digital, uma plataforma digital, tem os assessores. Muitas vezes as pessoas têm mais medo, porque é o aplicativo da XP, eu conheço a Geise, mas não é a mesma coisa que o banco que está a vida inteira ali. Então, tem um pouco disso, né, que é mais também, acho que até um viés das pessoas de querer ser mais conservadoras. E muitas vezes tem algo que as pessoas têm uma expectativa, é que elas vão sair do banco para vir para cá para ter taxas espetaculares. E a grande questão não é nem sobre a taxa de um ativo em si, mas é a questão das oportunidades que a gente tem. Então, realmente, entregar uma proteção de inflação, um ativo pré-fixado, coisas que muitas vezes os bancos, para eles, o negócio deles é comprar e vender dinheiro. Eles são muito mais focados em crédito. Eles muito pouco se fala sobre investimentos, né? Porque não é o foco deles. Então, é mostrar para as pessoas que elas podem ter mais oportunidades, mas elas precisam dar um passo a mais. Oi, oi, voltando de novo. Não sei o que acontece. Enfim, os desafios aí que a tecnologia nos apresenta. E eu costumo dizer que toda vez que esses desafios, não só da tecnologia, que a vida nos apresenta, os desafios é para testar a nossa persistência, né? E fazendo uma analogia aí para o nosso bate-papo sobre investimentos, é aquela questão, talvez, e você me corrige se eu estiver errado, tá? Você é a mestre aí no assunto. Que às vezes, na caminhada, vai ter a perda, né? Mas que no final vai ter o ganho, né? Então, às vezes vai ter aquela live que cai, a internet que não funciona, e aí vai ter aquela bolsa lá, ou melhor, aquele ativo lá que talvez não está rendendo tanto e que você vai materializar talvez uma perda momentânea, mas que no final vai dar tudo certo. E é isso que a gente tá fazendo aqui. No final vai dar tudo certo. Mas a gente fala muito isso, né, no nosso dia a dia. O curto prazo, muitas vezes, ele é irracional, né? Eu apliquei um ativo e ele está se desvalorizando, a carteira não está indo bem. Mas o que vale é a gente olhar as janelas maiores, né? 12 meses, 24 meses, 36 meses. Ali sim a gente tem que estar ganhando o jogo. E que você falou que um dos critérios fundamentais para você trabalhar nos investimentos é a questão do fator tempo, né? Então, eu costumo dizer que normalmente a pessoa que busca a curto prazo um resultado, ela é como se ela plantasse uma semente na terra, né? E dissesse, vamos, cresce a árvorezinha, vamos, cresce, eu quero fruto, né? Então, existe também a questão natural, o tempo para que esse resultado aconteça. Outra coisa, assim, que eu acredito muito, Geise, é na questão, a gente falou no início lá das questões mais emocionais, né? Hoje o ser humano, ele está muito focado na questão do merecimento, mas eu mereço uma viagem, eu mereço uma casa nova, eu mereço um carro. E aí vem aquelas questões que talvez isso muito no Brasil é muito forte, a questão do crédito, né? O crédito é ofertado, o marketing trabalha muito essa questão, você pode, você merece, enfim, né? E a pessoa vai lá e pega aquele recurso, né? E aí o que acontece é o dinheiro trabalhando contra você, né? Porque você... Tendo juro composto, você está pagando juro composto. É. Então, essa questão, e eu explico a parte um pouco mais técnica do dinheiro no tempo, né? Que se você não tem, o crédito faz com que você tenha, mas não necessariamente você pode. E aí que está o viés emocional, que você, às vezes, você não pode ter ainda aquele bem, né? Você é induzido, é convencido a buscar esse recurso, né? Então, e o juro, no meu entendimento, o juro que você paga, ele pode ser o juro que você paga ou o juro que você recebe, né? Os dois lados da moeda. Então, eu costumo definir que o juro, quando você paga, é um preço que você paga para você ter antes de poder. Porque se você pudesse comprar o bem, você já poderia ter comprado. Qual que é a tua opinião aí em relação a isso? Mas é bem o que tu trouxe, né? Eu hoje tomando um crédito para realizar no hoje algo, seja uma compra do dia a dia, casa, carro, eu estou antecipando algo que seria possível lá na frente. Se eu tivesse investido, eu ia ter juros, eu ia comprar à vista lá na frente. Quando eu faço o contrário, eu tomo o crédito para
usufruir no futuro, eu vou passar pagando, usufruir no presente é algo que seria para o futuro, vou passar o meu futuro pagando os juros disso, né? Então, o juro nada mais é do preço que se paga por estar antecipando esse sonho, esse objetivo, né? Sobre essa questão do hoje e futuro, do merecimento, eu acredito sim que a gente merece e a gente precisa ter um equilíbrio. Eu sempre digo que tem um equilíbrio entre o eu do presente e o eu do futuro. Porque se eu viver só o hoje, viver só agora, como se não houvesse amanhã, lá na frente eu vou pagar um preço, porque eu não me organizei, eu não me planejei, eu não vou ter minha liberdade financeira, talvez eu vou ter que trabalhar até os 70 anos, ou até mais. Mas se eu só pensar no futuro, só pensar em poupar, em economizar, em investir e abrir mão do meu presente, pode acontecer qualquer coisa ali na frente e aí tu pensa assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu não vivi, eu não aproveitei, eu só trabalhava, eu só investia. Então, né? Oi? Acho que vai ter que voltar um pouquinho, ficou no mudo. Um pouquinho aí. Até que parte vocês me ouviram? Aí você fala, meu Deus, eu trabalhei a vida inteira. É, esse equilíbrio entre o eu do presente e o eu do futuro, né? Então, qualquer coisa pode acontecer no amanhã. E aí, se eu fui uma pessoa que só poupei, só economizei, pensando no futuro, eu abri mão do presente. E aí eu vou me cobrar, né, que eu não aproveitei o agora só pensando no futuro. Então, eu tenho que ter o equilíbrio entre o não viver o hoje como se não houvesse amanhã e também não só pensar no futuro. E também desfrutando no decorrer do caminho, né? Ter esse equilíbrio. Pelo menos de vez em quando, a gente merece. Talvez a gente não merece todos os dias, que muitas vezes a gente vai com esse discurso, né? Vai que eu morro amanhã, eu mereço aproveitar isso hoje. A gente tem que ter, né, um cronograma para ir desfrutando e pensando no futuro também. Legal. E já estamos encaminhando aí para o final do nosso bate-papo aí, passando por alguns altos e baixos aí na instabilidade da internet aí, mas que legal, já queria agradecendo para ti o teu tempo e o teu conhecimento, lembrando aí que nós vamos estar no dia 17 em Santo Ângelo, quem está nos ouvindo aí, coloca aí vida e receba o link para se inscrever para o nosso treinamento gratuito lá no dia 17. E também no finalzinho eu vou liberar aí um presente para quem estiver ao vivo conosco aí. E mande essa live aí para o pessoal aí, para os seus amigos aí, para quem quiser começar a investir aí, sigam a Geise aí também, que vai ser bem bacana. Então, Geise, você poderia, assim, para finalizar, falar assim, tipo, qual que é o teu sentimento quando você vê um cliente que você acompanha, que, por exemplo, assim, ele começou contigo lá, meio tímido, e que agora ele está, que ele realizou um sonho. Tenta pensar assim, não sei citar nomes, é óbvio, né? Mas como que você vê essa jornada do teu cliente, ele evoluindo, ele crescendo o patrimônio como ele entrou emocionalmente, né? E como que ele está hoje? Poderia comentar um pouquinho assim? É o meu juro composto também. Eu digo que o juro composto se aplica a tudo na vida, porque se a gente parar para pensar, faz sentido, né? Cada decisão, cada escolha que a gente faz, lá atrás, a gente não vai frutos no decorrer do caminho. E a minha decisão de trabalhar com isso, eu digo que a minha função é apresentar o poder do juro composto para as pessoas, para ajudar elas a alcançarem os objetivos. Então, quando isso acontece, eu comemoro. Eu tenho esse hábito, inclusive, de celebrar as conquistas, né? Seja com o meu time, seja com os assessores, o time de assessores, seja com os clientes. Porque eu sei dos objetivos, né? Aqueles que eles compartilharam comigo, e a minha missão é ajudar a alcançar e realizar. Então eu celebro com eles, e que bom que às vezes acontece até antes do esperado, né? Uhum. E vale para tudo na vida. Se a gente tem um plano, a gente tem um objetivo, a gente executa, a gente abdicou de muitas coisas, às vezes, para conseguir alcançar, a gente precisa celebrar. E sem falar dos feedbacks, né? A gente tem a nossa avaliação que os clientes recebem, e muitas vezes eu me surpreendo com o que eles escrevem, né? Então eu tenho certeza que realmente eu acho que estou indo pelo caminho certo e eu estou ajudando a melhorar, a transformar a vida das pessoas. Inclusive, a Marco, né? Todo mundo pergunta quem é o Marco, que é o nosso escritório.
Mas o marco é o grande marco na vida das pessoas, porque investir realmente vai transformar a vida, a jornada delas. E é um grande marco na vida delas. E eu espero que eu faça parte sempre da vida financeira, que ser a minha chegada na vida das pessoas seja um grande marco de fato. Oh, que bacana, que bacana. Ver essa tua evolução, né, de você até virar a chave, quando você trabalhava, né, na parte da cobrança, na parte... Isso tudo tem um viés emocional ruim até. Domingo a gente falou sobre as narrativas, né, que a gente escuta desde criança, o que a criança viu, ouviu e sentiu. Isso também traz um adulto, né, receoso com relação a investimento, com relação a dinheiro. Aquelas velhas frases que dinheiro é sujo, que dinheiro transforma as pessoas, enfim, né? Ana, você é Oi? você é um muquirana, você é um mão de vaca, essas coisas assim. Você é um ambicioso, e aí, como se a ambição fosse um pecado, né? O Ezequiel, lá na parte das finanças comportamentais, das heurísticas e vieses que eu comentei, nós temos o efeito retrovisor que ajuda a entender isso, né? As finanças a gente aprende com um homem lógico, racional, analítico, né, que robótico, toma decisão, não volta atrás. Esse é o homo econômicos. Mas as finanças comportamentais, ela vai trazer o homem normal, o homem comum, né, falando no O homem geral, assim. racional, né? O efeito retrovisor, ele vai mostrar que mesmo que eu tô aqui, tomando uma decisão agora, olhando para o meu futuro, tudo que eu vivi lá atrás não se apaga, tá impregnado no meu inconsciente, no meu subconsciente, né? Então, como tu falou, quando era criança, brigava por dinheiro, faltava, ou tinha dinheiro, mas faltava outras coisas, tudo isso vai estar impregnado em cada tomada de decisão que a gente vai ter pela frente. Ao invés de a gente estar fazendo cálculos matemáticos e probabilidades, a gente começa a analisar as possibilidades e tudo mais, né? Então, tá tudo impregnado em cada decisão, em cada escolha que a gente faz no dia a dia. Legal, legal, Geice. Então, pessoal, antes de realmente nós terminarmos, eu já vou liberar o presente, então, para quem está ao vivo conosco aí. É só digitar aqui embaixo o código 555. Digita aí nos comentários 555, que você vai receber um teste para avaliar a sua mentalidade de riqueza. Então, é um teste que já foi validado, já foi aprovado, aí você vai saber qual que é o teu nível de mentalidade, né? Eu acredito muito que a riqueza ela começa aqui, né? Primeiro a gente fica rico, né? Depois a gente faz o dinheiro. Porque se você entregar dinheiro para uma pessoa com mentalidade pobre, com certeza ela vai se desfazer. Então, esse é o recado. Primeiro a gente fica rico, é um dos princípios, né? Primeiro eu preciso alimentar minha mente, alimentar as minhas emoções, curar aquelas disfunções em relação ao dinheiro, como a gente estava falando antes ali, né? Os medos, o que a gente ouvia sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre pessoas ricas. E eu costumo dizer que não, uma pessoa, quando ela recebe um montante de dinheiro, não tem como ela passar ilesa a uma transformação. Realmente, sim, ela se transforma. Mas só que eu vejo que o grande medo que a pessoa tem quando ela recebe uma quantidade grande de dinheiro é de se transformar numa pessoa ruim, numa pessoa que se isola, e aí vem alguns comportamentos disfuncionais. Recebe o montante e joga fora, né? Gasta de uma maneira sem critério, enfim, né? Então, que bom que nós temos pessoas, né, como a Geise, como vários assessores aí, até para dar um viés de conhecimento para as pessoas, né? E que elas podem sim acumular, que elas podem sim prosperar, mas também é importante buscar profissionais mais voltados para essa área mais comportamental, emocional, para entender o porquê que... Porque tem pessoas que me perguntam, Ezequiel, eu não tenho problema em gerar dinheiro, mas o dinheiro não para na minha vida. Ele não para, né? Ou tem outros que é uma luta, é só no braço, é suado, é difícil, esse dinheiro nunca vem, mas por que será? E eu acredito muito que as leis naturais, elas funcionam. Então, assim como o rio, a água do rio corre para o mar,
assim como a lei da gravidade funciona, a lei da prosperidade, a lei da abundância, ela está disponível. Basta a gente acessar. Mas legal, pessoal. Ó, então, digita aí 555, vai receber o seu teste. Recomendo que faça depois, com calma, analisando cada pergunta. E aí você vai receber aí um diagnóstico para avaliar a sua mentalidade de riqueza. Geise, então vamos nos encaminhando para o final. Mais uma vez eu agradeço o teu tempo, o teu conhecimento e com certeza esse canal aqui vai estar aberto para quando você quiser compartilhar alguma novidade, alguma coisa que possa contribuir para os nossos seguidores aí. Quais seriam então as tuas considerações finais? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, sempre que precisar, estou à disposição. Peço desculpas pelos atrapalhos. Foi Faz parte. na luta, mas deu certo, né? Foram três caídas, mas conseguimos. No mais, eu fico à disposição para ti, para o pessoal também, se tiver mais alguma dúvida e quiser conversar. Espero que todo mundo, né, dê o primeiro passo de fato, não tenha medo, não tenha receio. E eu tenho certeza que, caso ainda não seja investidor, caso ainda não começou a se organizar para ter mais tranquilidade financeira, quando fizer isso, vai ser aquela frase clássica que eu comentei, né? A pessoa, pô, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não comecei antes? Então, comece. Apenas comece. Outra coisa que eu estava comentando hoje com uma coach minha, né, num atendimento, eu disse para ela assim, tem coisas que a gente não precisa acreditar, é só fazer. Investe, investe, né? Confia e investe, porque vai dar certo, né? Vai dar certo. Olha só, a Marília falando aí, muitas fichas caindo. Valeu, legal. Isso é uma das perguntas que a gente faz, né? Quando a gente percebe alguma coisa, qual que é a ficha que cai, né? Então, e qual que é a decisão que tu toma? Porque muitas vezes a gente percebe que precisa investir, mas não toma a decisão, né? Percebe talvez que está gastando errado, mas não toma decisão. Percebe que talvez não está desejando dinheiro, não está buscando, não está trabalhando, foi o que a gente falou antes, né? Que o trabalho é é a primeira fonte de riqueza. Então, o que tem por trás dessa não busca, né? O que tem por trás, talvez, de gastar deliberadamente, assim, né? Ou indistintamente, e o porquê por que você não investe? Eu vou confessar agora aqui no final da live que a minha principal crença limitante com relação ao investimento era que eu não tinha. Eu não invisto porque eu não tenho, né? Tipo, eu não tenho. Só que é a tal coisa, se eu continuar alimentando essa crença de que eu não tenho, eu nunca vou ter, né? Eu preciso primeiro investir. Tudo aquilo que a gente tem hoje foi porque um dia a gente investiu. Ou investiu força, né, trabalho, investiu tempo, ou investiu recurso, né? Isso aí. Legal, então. Mais uma vez, obrigado. Gratidão a todos aí. Eu vou depois fazer um compilado desses três pedaços aí, para deixar tudo organizadinho e assistam aí na reprise. Ó, como faz para investir o que não tem? Olha, essa pergunta é do milhão, né? Alguma coisa tem. Então, primeiro tem que produzir aqui no braço, fazer ter, para depois investir, fazer o juro trabalhar a seu favor. Legal? Então, pessoal, Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até uma próxima. Até.